A Universidade de Verão é, de facto, um momento de excelência da formação política em Portugal. Depois de nós, muitos outros tentaram, e tentam, e fazem iniciativas de formação política, mas com muita modéstia e com todo o respeito por todas as iniciativas que saúdo de formação política das outras forças partidárias, esta é, de facto, aquela que é o exemplo e é a melhor academia de formação política do país. E ela tem dado resultados, não só do ponto de vista da ajuda que dá ao partido durante esta semana. A Universidade de Verão é um palco mediático durante toda uma semana, em que temos uma oportunidade de divulgar aquilo que é a nossa, eu diria, o nosso projeto político para o país, as ideias dos outros e debatê-las com eles. Faz parte da nossa matriz democrática o debate, o confronto de ideias, porque a Universidade de Verão convida sempre também, e bem, não só cidadãos que se destacam independentes, mas também cidadãos de outras forças políticas. É por isso um palco mediático. É um palco de excelência para o Presidente do Partido poder fazer a reentrée política para o ano político no mês de setembro, como acontecerá no próximo domingo, quando tiver ocasião de discursar perante vós para o país. Mas é também uma formação de quadros e que muito tem dado ao país e ao partido. Se pusermos o partido em segundo lugar, eu quero dar um exemplo de muitos que podia dar. A Margarida Balseiro Lopes, o Alexandre Poço, Nuno Matias, tantos outros que passaram por aqui. Nuno Matias, vereador numa Câmara Municipal, muitos cargos dirigentes no partido. A Margarida Balseiro Lopes, uma excelente deputada no Parlamento Nacional, hoje vice-presidente da Comissão Política Nacional. O Alexandre Poço, presidente da Comissão Política Nacional da JSC, deputado na Assembleia da República, vice-presidente do grupo parlamentar. Mas há um aluno que passou por aqui, que não fui eu, porque eu nunca fui aluno da Universidade de Verão, de resto foi por isso que eu me candidatei a líder nacional da Jota. Foi que eu queria tanto vir a uma Universidade de Verão que resolvi vir como presidente da JSC. Há um que, nunca tendo ocupado nenhum lugar político de funções públicas, aos 19 anos foi cabeça de lista do PSD a umas eleições legislativas. Refiro-me ao vosso conselheiro João Pedro Luís, foi aluno da Universidade de Verão, é hoje presidente da distrital da JSC de Porto Alegre, mas que aos 19 anos foi cabeça de lista numas eleições legislativas no distrito de Porto Alegre. No destaque por acaso. Destaco porque esse exemplo que foi dado de resto pela direção nacional anterior do partido é um exemplo do que o PSD deve fazer com os seus melhores quadros. Independentemente da idade, quando têm qualidade, não me levem a mal a expressão, mas eles devem ser lançados às feras. Nós temos que acreditar nos nossos jovens. E o exemplo de João Pedro Luís é o exemplo que cada um de vós pode acreditar que, estando aí sentados, um dia podem estar aqui, podem estar no Parlamento Nacional, num governo ou no Parlamento Europeu. É para isso também que serve a Universidade de Verão, para que cada um possa acreditar que os seus sonhos podem ser concretizados. E se nós sonharmos alto, mais alto vamos chegar certamente. Mas, como eu dizia, o melhor da Universidade de Verão é a vossa vontade de participar. E o país precisa muito da vossa participação. O país precisa muito da vossa intervenção, do vosso sonho, das vossas ideias, dos vossos projetos. Infelizmente, nós sabemos hoje que os tempos que vivemos não são fáceis e os tempos que se adivinham não parecem mais fáceis. Conhecemos a circunstância europeia e mundial, sabemos que a Europa atravessa uma guerra, sabemos que temos hoje os juros a subir, as matérias-primas mais caras, sabemos que há um processo de inflação que eu diria que neste momento é absolutamente galopante e que cria dificuldade na vida dos nossos concidadãos todos os dias. E quando eu digo que cria dificuldades na vida dos nossos concidadãos, não é uma coisa que está lá longe. É dificuldades no acesso à alimentação, nos bens essenciais, cujo preço, em alguns casos, triplicou.
é no pagamento da habitação, é no acesso à mobilidade, é no pagamento da eletricidade. Hoje, as famílias portuguesas começam a ter dificuldades no acesso aos bens mais essenciais para que possam, muitas vezes não é viver, é sobreviver com dignidade. E perante isto, o que é que Portugal tem? Perante isto, Portugal tem o governo mais desgovernado de que há memória. Eu vou repetir. Perante uma situação de emergência social, perante uma circunstância em que qualquer país, e o nosso em particular, precisava de um governo com autoridade que dissesse aos portugueses: é para aqui que nós queremos ir e estas são as nossas soluções. Portugal tem hoje o governo mais desgovernado dos últimos 20 anos. É um governo sem comando, é um governo sem responsabilidade e é um governo sem senso. É um governo sem comando, porque falta-lhe a autoridade política do Primeiro-Ministro. Assistimos a um secretário de Estado, todos recordarão do episódio do aeroporto, que, sem, aparentemente, qualquer conversa prévia com o Sr. Primeiro-Ministro, decide um interesse estratégico para o país, por despacho que manda publicar, e decide, não uma, não duas, mas 3 localizações para um novo aeroporto. Porque, na verdade, eram novas obras na Portela, era o Montijo e, mais à frente, Alcochete. E é um governo sem comando, porque, aparentemente, eu sublinho sempre o aparentemente, porque no futuro lá veremos. O Sr. Primeiro-Ministro discordou da decisão do Sr. Ministro, que não é um ministro qualquer, é um dos que se diz que pode suceder ao Primeiro-Ministro, desautoriza-o, e o Sr. Ministro continua no governo impávido e sereno, como se nada tivesse acontecido. É um governo sem comando, porque tem um Ministro de Estado e das Finanças que contrata alguém remunerado acima do próprio ordenado do Ministro para duplicar ou triplicar aquilo que o Estado já pode e tem serviços para fazer. E o Sr. Primeiro-Ministro diz que a contratação dos membros do gabinete de cada ministro é de responsabilidade de cada um. É um governo sem responsabilidade, porque tem uma Ministra da Agricultura que ousou, de forma velada, ameaçar um parceiro social, quase que justificando que os agricultores que hoje vivem dificuldades extremas, seja pelo aumento do preço da matéria-prima, seja por aquilo que o engenheiro José Manuel Fernandes já falou, que é o grave período de extrema seca que vivemos, não tenham acesso a subsídios, dizia ela, se eles não têm, que vão perguntar à CAP. A CAP é um parceiro social essencial para o desenvolvimento das políticas agrícolas em Portugal, que vão perguntar à CAP porque é que apelou, aparentemente, a que não se votasse do governo do Partido Socialista nas últimas eleições. E é um governo sem responsabilidade, porque destas afirmações ninguém tirou nenhuma responsabilidade. Mas é um governo sem responsabilidade porque tem uma Ministra da Saúde que ousou dizer, ainda esta semana, que perante a falência do Serviço Nacional de Saúde, é isso mesmo, perante o aumento da dívida do Serviço Nacional de Saúde, perante a dificuldade de acesso dos portugueses ao Serviço Nacional de Saúde e muitas vezes perante a inibição dos portugueses acederem ao Serviço Nacional de Saúde, a senhora Ministra da Saúde ousou dizer, vejam até onde vai o desplante, que a responsabilidade era das políticas que tivemos em 1980. E ela disse isto e ninguém tirou nenhuma responsabilidade. Mas é como eu vos dizia, um governo sem comando, sem responsabilidade e sem senso.
o que é um governo sem senso? Vou-vos dar 2 exemplos. Ouvimos, não duvidamos porque vemos, mas ficamos espantados. Ouvimos a senhora ministra Mariana Vieira da Silva dizer que, esta parte é minha, mas era o que ela queria dizer, não há problema nenhum no desastre que aconteceu na Serra da Estrela. Porque depois do fogo, a Serra da Estrela ainda vai ficar melhor. Era caso para dizer à senhora ministra Vieira da Silva 2 coisas. A primeira, que vá à Serra da Estrela dizer isso àqueles que tiveram o fogo à porta das suas casas, àqueles que perderam os seus armazéns, as suas alfaias agrícolas, que viram destruído o seu património. Mas se ela quiser ter a certeza de como este governo faz tão bem depois dos desastres, que vá visitar o Pinhal de Leiria e veja se ele ficou melhor depois do que aconteceu em 2017. É que aos governantes não se exige só responsabilidade e comando político, exige também bom senso. E há coisas que, mesmo que fossem verdades, que não é o caso, não devem ser ditas com este desplante. E porque não têm bom senso, na mesma matéria, numa matéria em que o governo, e é preciso dizê-lo, tem falhado. Falhou na prevenção e há descoordenação no combate, que é a matéria dos fogos florestais. A senhora secretária de Estado da Administração Interna brinda-nos com outra pérola. Qualquer português que fizesse um zapping por aqueles dias não via mais nada que não fosse território nacional a arder, bombeiros aflitos a tentar combater o fogo, pessoas a tentar salvar as suas casas, as suas vidas, e por essa altura a senhora secretária de Estado da Administração Interna tem a seguinte pérola. Não ardeu aquilo que nós achávamos que ia arder. Ardeu menos do que estava previsto arder. Isto não é só insensato. Isto é até imoral. Isto não é só insensato. Isto até é imoral. Este governo, além de não ter comando, além de não ter responsabilidade e além de não ter senso, tem em muitas matérias aspectos de imoralidade que o PC não vai deixar de denunciar. Nós precisamos cada vez mais de uma alternativa à governação socialista. Nós temos 4 anos, este é um governo de maioria absoluta, por isso um governo de maioria absoluta é um governo de uma legislatura. O PSD tem 4 anos para se reconciliar com o eleitorado, com proximidade, apresentando o seu projeto político para reganhar a confiança das portuguesas e dos portugueses. Nós sabemos hoje, dizem os estudos de opinião, que nós estamos bem na juventude portuguesa do ponto de vista da adesão e da confiança eleitoral, mas eu quero-vos pedir também a vós que nos ajudem a reforçar a célula de ligação com a juventude portuguesa para que eles percebam que é o projeto político do PSD onde podem depositar a esperança de um futuro e de um Portugal melhor. Mas dizia-vos, nós temos 4 anos para reganhar essa confiança do eleitorado com as nossas propostas políticas, mas que ninguém espere com um PSD de meias tintas ou de um PSD com tibiezas. Este PSD que aqui está, e onde espero que quase todos militem e outros, se não militarem, ajudem a fazer crescer, vai ser um PSD intransigente na denúncia dos erros e nas omissões do governo do Partido Socialista. Este governo não se comporta como um governo que tem 4 ou 5 meses de existência, é um governo gasto, é um governo do Dr. António Costa que já dura há mais de 7 anos. E o legado, minhas queridas e meus queridos amigos, para terminar e não vos maçar, o legado das governações socialistas nunca são boas. O engenheiro Guterres deixou-nos no pântano. Curiosamente, o Dr. António Costa já por lá andava. O engenheiro Sócrates deixou-nos na bancarrota. Curiosamente, o Dr. António Costa lá andava. E neste, que é liderado
pelo Sr. Primeiro-Ministro António Costa, Portugal está cada vez mais na cauda da Europa. E vocês, e nós no PSD, somos inconformados. Nós não queremos estar na cauda da Europa. É por isso que nós contamos muito convosco para que possamos devolver Portugal ao pelotão da frente da Europa, possamos ser motivo de orgulho para quem cá vive, mas também poder ser um país atrativo, não só para o investimento estrangeiro, mas também para muita gente que queira encontrar neste país, à beira-mar plantado, o seu local de residência, o seu local de trabalho, também para nos enriquecer neste projeto global que é a construção europeia. Queria vos desejar o maior dos sucessos nesta Universidade de Verão, nas vossas vidas, e dizer-vos que, a terminar, o PSD conta muito com cada uma e com cada um de vós. Não é por nós, não é pelo PSD, mas é porque Portugal precisa de todos. Obrigado.